Em praticamente todo coração humano tem uma guerra. E essa guerra acontece entre aquilo que a gente pensa que tem e gostaria de ter para sempre e aquilo que a gente sabe que vai perder. Desde o momento em que a gente abre os olhos, chora ao lado da nossa mãe saindo da barriga, né, e já perde o conforto do útero, a proteção materna, já num outro ambiente, já tendo que respirar, comer, chorar para ganhar o seu alimento. Já ali uma relação de ganho e de perda, porque a gente está ganhando o mundo. Estamos entrando na vida, né? Mas por outro lado perdendo uma outra vida. E esse embate se estabelece na gente de muitas maneiras. Aliás, aquilo que a gente carrega de mais essencial é compartilhado entre os seres humanos. Mudam as linguagens. Aquele cara que está desfilando o seu carrão em Dubai e aquela pessoa que está passando fome no Haiti. Talvez esse segundo, mais concentrado, mais preocupado com aquilo que já não tem. Não está nem pensando no que vai perder. Mas, de qualquer maneira, ao se incomodar com a sua pobreza, ao buscar sua comida, além de, obviamente, estar tentando matar sua fome, está tentando evitar a morte também, que, em última análise, é essa perda total. Quando aquele fulano que falava, que abraçava, que ria, que chorava, que contava piada, que gostava de comer feijoada, mas não gostava muito de determinada linguiça, enfim, aquelas características humanas cessam. Aquela pessoa que gostava daquela música, que contava uma piada específica, que brigava por conta de uma ideologia política, que tinha uma profissão, que se formou, que tinha amigos na faculdade ou na escola, que usou fralda quando era criança e diz, eu parei de usar fralda, eu tinha não sei quantos anos, e que teve filhos ou teve netos. Enfim, um dia isso cessa. E aí as pessoas ao lado daquele corpo sem vida e totalmente misterioso velam e choram. O corpo sem vida para mim é um grande mistério, né? É aquele boneco que talvez tenha sido até familiar, íntimo, amigo, próximo a você e daqui a pouco por alguma razão simplesmente desligou. Perde a característica, perde a feição, perde o cheiro, perde tudo. Tanto que a gente enterra ou crema, né? E leva para dentro e para a vida a memória, os valores, a voz, os sonhos, enfim, daquele que já não está mais ali. Por isso a gente vive sempre nesse embate. Aliás, deixa só interromper um segundo para te lembrar que é importante você se inscrever aqui no canal. Eu tenho notado mais gente se inscrevendo, mais gente curtindo, mais gente comentando. E isso é muito legal. Eu agradeço quem está fazendo isso. Se você já se inscreveu, curte, comenta, interage. Essa interação é muito importante para que esse vídeo não seja produzido só para a gente aqui, né? Mas para que seja distribuído para mais gente no YouTube. É assim que os algoritmos funcionam. Então é por isso que eu estou insistindo para você interagir, compartilhar, curtir e se inscrever aqui nesse vídeo. Mas voltando para o nosso assunto, sobre esse embate que desde cedo todo mundo carrega de um jeito ou de outro. A gente não para pensar nele, pelo menos a maioria das pessoas não. Mas alguns pensam, eu me lembro, eu já contei em vídeo aqui, mas eu acho que tem a ver com esse nosso assunto. Outro dia eu estava tentando recuperar a minha memória mais antiga, sabe? Pô, o que eu pensei que de alguma maneira me tornou alguém, né, que reflete sobre a vida, que tenta enxergar aquilo que as pessoas, que pelo menos a grande maioria não tem tempo, não tem concentração, não tem vontade, não tem desejo de ver. A história da caverna de Platão, aliás, tem esse vídeo aqui, ó, que fala um pouco sobre isso. Pessoas sempre vivendo dentro de uma caverna, sem aceitar realidades que acontecem fora da caverna. Eu, assim como outros e tantos, né, procuro ser esse explorador de fora da caverna, entender as entrelinhas, perceber aquilo que não é dito. De qualquer maneira, quando eu fiz essa viagem para tentar recuperar esse momento, eu me lembro de, há mais ou menos aos 4 anos de idade, subindo a escada do prédio onde eu morava, a minha sensação de que cada degrau representava um tempo a menos na minha vida. Isso não era desconfortável, não era trágico, não tinha medo, nada, era só um dado que depois me acompanhou e que de alguma maneira me norteou nos meus pensamentos. Eu sou finito. Tudo que eu posso fazer, acaba. Tudo que eu posso ter, termina. Tudo que alguém pode ver em mim, admirar, enxergar, aplaudir, gostar, enfim, é relativo e absolutamente temporário o que é uma vida humana diante da existência.
da Terra, mesmo da Terra, quanto mais o universo, né? O que são 50, 60, 90, 100, 150 anos? A gente não sabe. No fim das contas é tudo a mesma coisa. Quando às vezes as pessoas me questionam assim, poxa vida, morreu criança, que injustiça do universo, né? É claro que dói mais, né? Ainda mais sendo pai. Mas, de qualquer maneira, sob a perspectiva macro do tempo, quem vive 1 ano ou quem vive 100 anos é pouco de qualquer maneira. A gente pode até qualquer dia entrar mais diretamente nesse assunto. Mas voltando para esse embate que a gente carrega, isso é, digamos, administrado e instrumentalizado. É justamente por a gente carregar essa coisa entre o que eu sou, o que eu penso ser, o que eu quero ser, o que eu almejo, enfim, e aquilo que eu sei que perco. É que indústrias, é que ideias, é que ideologias, abstrações existem. Por exemplo, a juventude. Quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso, né? Aos 20 anos você não pensa, você pode ouvir até os seus pais ou avós ou pessoas mais velhas dizendo: o dia você vai envelhecer e vai passar rápido demais. Você deve ter ouvido falar isso, né? Só que depois de um tempo é você quem passa a dizer isso com total propriedade, pensando, mas eu não percebi. Eu vejo pessoas com 70, com 80 anos ou mais, muitas vezes falando, eu estou espantado de estar com essa idade. Além de eu não imaginar que um dia eu teria essa idade, eu não me sinto assim. Aqui dentro ainda existe a mesma pessoa, o mesmo adolescente, o mesmo jovem, e eu acredito. Eu falo muito sobre isso, eu penso que nós, como entes, como seres, não temos idade. Esse que a gente não sabe nomear, quem sou? Né? É uma pergunta assim, muito difícil, por isso que a gente responde, eu sou jornalista, eu sou médico, a gente vai dando a profissão, a gente não sabe de fato o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, essa coisa que nós somos. E o coisa é um termo que eu gosto de usar, o Saramago usava esse termo, essa coisa que somos, alma, espírito, obviamente tem o seu lugar, mas eu acho que ela está rotulada a determinadas compreensões que eu prefiro não ter. Então, nessa coisa que nós temos, que nós somos, o tempo não existe. O tempo é um dado para o lado de fora. A nossa mente existe no tempo. Nosso pensamento, consequentemente, também, ele segue esse caminho linear. Ele só consegue entender começo, meio e fim fora do tempo. Ele não se organiza de maneira nenhuma, ainda que racionalmente nós saibamos que o tempo é relativo. Mas como é que a gente consegue pensar nisso? Outro dia eu estava ouvindo falar sobre a possibilidade de, pelo menos matematicamente e tal, ainda distante da nossa tecnologia, de se criar uma máquina do tempo. Só essa possibilidade de criar a máquina do tempo já gera uma série de questões. Se eu posso criar uma tecnologia que me leve de volta ao passado, por exemplo, isso quer dizer que esse passado ainda é, de alguma forma, em algum lugar, né? Aí a gente pode entrar nas realidades paralelas, que se especula desde os místicos até os cientistas, apesar de no misticismo essa ideia ser mais aceita do que nos meios científicos que admitem apenas como possibilidade, mas ainda que seja uma possibilidade, que coisa curiosa, né? Se o passado pode ser revisitado, ele está em algum lugar. Se ele está em algum lugar, ele não deixou de ser, a não ser na minha percepção mental e temporal, que diz que o passado foi, o presente é, o futuro virá. Mas se eu posso voltar no passado, quem sabe eu posso acessar o futuro. E se eu puder acessar o futuro ou voltar ao passado, isso quer dizer que passado e futuro coexistem. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou até sugerir para você, ele fala sobre essa percepção, né, da coexistência de tempos a partir da perspectiva do nosso entendimento do que é o fim ou do que é a morte. E eu digo nesse vídeo que no fim das contas a gente não vai para lugar nenhum depois de morrer, e justamente baseado nessa ideia. Depois você vê aqui, é um vídeo meio polêmico. Claro que as pessoas vão apressadas, não, porque a Bíblia diz que você vai para o céu, não é isso que eu estou falando. Mas para você que é mais paciente, mais atento, e não está aqui por questões maniqueístas, eu acho que o vídeo vai ser legal. Mas de qualquer maneira, nesse papo que eu estou tendo contigo hoje, eu acho que você já percebeu que eu não tenho nenhuma intenção de chegar num ponto final. Eu não estou aqui construindo uma ideia específica, te propondo
um caminho, nada disso. Eu só estou pensando contigo sobre esse embate que a gente carrega entre o que nós somos e aquilo que nós estamos deixando de ser. A juventude era um exemplo que eu dava há pouco, mas isso vai em tudo, né? Até chegar no ponto final, que é a morte. A tentativa de negar esse fim, a dor que essa possibilidade de fim nos traz, nos faz não só criar subterfúgios, muitas vezes, que nos distraem, enfim. A ganância talvez seja em parte isso, a vaidade, a necessidade de reconhecimento, de alguma maneira pode ter alguma representação por ali, mas também coisas legais como a arte, como a música, enfim, a gente vai colocando no tempo a poesia, o próprio pensamento, a própria ciência, que nos eterniza de alguma forma. Isso também é um dado de construção a partir desse embate que a gente carrega. Mas o fato, e eu gostaria aqui nesse papo agora, depois que a gente terminar, que você leve isso para você, é que você perceba o quanto você carrega isso em tudo que você pensa, em tudo que você faz, nas suas relações, nos seus amores, nos seus encantos, nos seus desencantos, nas suas expectativas, nas suas esperanças, até nas suas irritações e frustrações. A gente sempre está tentando responder essa dimensão que nos parece eterna, aquilo que somos, e o eterno é aquilo que está fora do tempo. O eterno não é o que é para sempre. O para sempre é o tempo que não termina. Na minha perspectiva, o eterno é o que é. É aquilo que eu falava agora há pouco. É o passado e o futuro coexistindo na mesma dimensão. Talvez seja essa dimensão que nós, coisas, existimos. Mas essa coisa que opera dentro de um casulo, que é esse corpo, que é essa mente, que é esse cérebro, com sentidos e limites que cada um de nós carrega, vive nesse embate, nesse conflito entre o que sente e aquilo que percebe. Os próximos morrendo, os pais morrendo, os filhos, os parentes, os amigos e nós mesmos morrendo todos os dias um pouquinho. Talvez essa sensação de perda seja o que traz a beleza da vida e nos reforce o que de verdade faz sentido. Para terminar, eu quero ler um texto de um cara que está falando de outra coisa. Ele está falando de pobreza, mas talvez isso tenha a ver com a nossa pobreza existencial, entes que terminam. E a constatação do quanto a pobreza, do quanto a necessidade ou do quanto a perda, de alguma maneira pode ser útil para nos tornar livres. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu penso que eu sou, quanto mais eu acredito ter, quanto mais eu dependo da admiração da galera, mais preso, mais frágil, mais vulnerável, mais prestes a perder. Quanto mais eu tenho consciência de que eu já perdi, de que eu não tenho, mais livre eu tô. É um paradoxo, mas é lindo. Esse livro, eu vou ler a contracapa, é do George Orwell, o cara que ficou, ele é mais conhecido pelo, que a iluminação tá aqui, ó. Ele é mais conhecido pelo 1984, né? A Revolução dos Bichos, enfim. Mas esse livro é muito legal, é Na Pior em Paris e Londres. E eu estava dando uma lida aqui nessa contracapa e quis compartilhar contigo, é curtinha, e diz o seguinte: quando você se aproxima da pobreza, faz uma descoberta que supera algumas outras. Você descobre o tédio e as complicações mesquinhas e os primórdios da fome. Mas descobre também o grande aspecto redentor da pobreza. E sobre isso, o tédio, a fome, eu posso trazer isso para a nossa existência, nossas perdas, nossas doenças, a condição existencialmente pobre que é um ser humano, né? Apesar de trazer muitas coisas lindas também. O fato de que a pobreza aniquila o futuro. Quando você tem 100 francos, ou quando você tem R$2, fica à mercê dos mais covardes pânicos. Quando tudo que você tem na vida são apenas R$2, você se torna bastante indiferente, você fica entediado, mas não tem medo. Aí você pensa vagamente, em 1 ou 2 dias eu vou estar morrendo de fome. Chocante, né? E então a mente divaga por outros assuntos. Uma dieta de pão e margarina proporciona, em certa medida, o seu próprio analgésico. E há outros sentimentos que servem de grande consolo na pobreza. Eu acredito que todos que ficaram duros já o experimentaram. É um sentimento de alívio, quase de prazer, de você saber que está, por fim, genuinamente na pior. Tantas vezes você falou sobre isso,
entrar pelo cano, tá na pior, a morte. E bem, aqui está o cano, você entrou nele e é capaz de aguentar. Isso elimina um bocado de ansiedade. Pense no que falamos e fique bem.